Cidades altas são mais verdes? Ora, primeira coisa, esqueça tudo que seu amigo hipster fala sobre organização urbana. É sabido há muitos séculos que cidades densas, compactas, juntinhas, altas, são mais eficientes e geram mais qualidade de vida para toda a população. Bom, deixa eu me apresentar. Sou Daniel Bender e mantém esse canal sem regras onde falo de coisas complicadas. Se você gosta desse tipo de coisa, aperta o joinha e se inscreva para receber os outros vídeos. Vamos lá. O fato é que as cidades nasceram em locais em que a população se concentrava para fazer negócios, comprar e vender negócios e bens e assim por diante. Por isso que a maior parte das cidades ficava em torno de uma praça central, onde se fazia a feira. Ali tinha alguns templos que, dependendo do deus da ocasião, podia envolver algum tipo de comércio, serviço, oferendas, podia ter prefeitura, fórum, tudo ali em volta dessa praça. As pessoas se apinhavam ali. E assim, ao longo dos anos, as cidades foram crescendo, com as pessoas morando em volta das praças. Claro que se formaram ruas, enfim, isso foi uma forma muito natural. Se for ver, as cidades mais antigas são assim, uma praça central e com artérias, com ruas orgânicas em volta da praça. Antes da invenção do saneamento urbano, as cidades eram fedidas e esses seus moradores morriam cedo. Você sabe disso. Até o século XIX, mais ou menos, é o que acontecia. E hoje, né, quase todas as cidades brasileiras, elas possuem algum esgoto, alguma eletricidade e água encanada. Então, as cidades realmente são muito melhores. Assim, esse problema das nossas cidades densas, ele foi bastante resolvido pela tecnologia. O dia que nós temos hoje no século XXI. E as cidades poderiam ser usadas para o que realmente importa, que é concentrar as pessoas em torno de uma ideia, de, por exemplo, trocar bens ou serviços, que é essa a função de uma cidade. E esse é o ponto principal do vídeo. Veja, a função de uma cidade, para isso que ela foi criada, desenvolvida, é facilitar a troca de bens e serviços entre as pessoas, para que elas possam se comunicar com muita facilidade. É por isso que todo mundo ficava junto e empilhado em Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo há 10 mil anos, apesar do risco mais alto de morrer numa epidemia, por exemplo. Você sabe, cidades antigas, sem saneamento, as pessoas morriam por epidemia, por peste, com muita frequência. Assim como Jericó, de 10 mil anos atrás, é o mesmo motivo que tanta gente mora no Rio, São Paulo, Porto Alegre hoje em dia, tá? Para ficar junto, empilhado e poder trabalhar de forma mais eficiente, não precisar se deslocar muito. Ora, aí vem algumas inovações, tá? Como o transporte coletivo, por meio de bondes, ônibus, trens, especialmente o automóvel, e permitiu que as cidades ficassem maiores. Com a popularização disso, foi possível que pessoas com casas a quilômetros e quilômetros do centro participassem da vida econômica. Você pode muito bem ter uma casa a 50 quilômetros de Porto Alegre e ainda assim trabalhar no centro de Porto Alegre, ter acesso aos serviços de Porto Alegre, ao salário de Porto Alegre, do centro de Porto Alegre. Isso foi de verdade revolucionário. Permitiu a criação de bairros distantes do centro, bairros. Em alguns países, como os Estados Unidos, isso são subúrbios que são até mais ricos do que o centro. Mas isso veio por um preço. As cidades foram ficando cada vez maiores. Afinal, quem não quer morar em um lugar arborizado, onde cantam os pintacilgos e você pode andar com tranquilidade na rua, afinal não passam carros? É de verdade, é muito mais agradável do que o centro, com aquele cheiro constante de sarjeta e óleo diesel. É, isso é fato, não estamos para discutir isso. Mas, embora isso seja um fato, é preciso admitir que isso foi um desastre para o meio ambiente e um desastre em perda de tempo e recursos empregados no trânsito e na construção dessas cidades mais expandidas. Essa expansão ela destruiu habitats em mananciais mundo afora, não é só no Brasil, tá? Não é só aqui, com certeza. Isso aconteceu em todos os países. E também, com essa expansão, você tem que fazer rede de saneamento, rede de escolas, rede de eletricidade, muitos mais extensas do que originalmente. Eis que, e esse é o ponto principal que motivou esse vídeo, mês passado o prefeito de Porto Alegre anunciou uma mudança grande no plano diretor. Agora, vai se poder construir prédios até 200 metros de altura na área mais central da cidade, no centro histórico. Resumindo, assim, pelo plano diretor existia um limite no número de habitantes no centro, que eu acho que é uma maluquice, e esse limite passou de 45 mil pessoas para 90 mil, ou seja, o centro de Porto Alegre vai poder dobrar em habitação. E eu acho isso uma ótima notícia. Eu acho uma maluquice que houvesse um limite, mas, né, beleza, agora não existe mais esse limite. Quem é que inventou o limite para a cidade crescer?
por favor, né? Espero que essa pessoa tenha pago, tenha pagado pelo que ela fez. Além disso, tem algumas outras mudanças aí que vão permitir mudar bastante o centro histórico. Vai ser bastante legal, tá? E o centro de Porto Alegre, para quem não conhece, é uma área da cidade com melhor acesso ao transporte coletivo. Tem bastante ônibus, tem trem, tem acesso até a transporte hidroviário através de balsa, de ferry. Então tem escolas muito boas, tem pouquíssima necessidade de usar carros para deslocamento. E também tem ótimas praças, tem ótimos museus, tem ótimos restaurantes, tanto caros quanto baratos, tem muita coisa popular no centro de Porto Alegre, então ele realmente um espaço muito democrático para todo tipo de pessoa. Ora, assim, vamos ser realistas aqui. Tem muita gente que critica as cidades verticais, dizendo que elas possuem pouca ventilação, pouca insolação. Às vezes sente falta de ter sol em algumas horas do dia, dependendo de onde é que você mora, você nunca pega sol. E às vezes também de pouca privacidade. Se dependendo de onde você está, você fica de frente a uma janela de um vizinho, logo atrás da rua. Então, isso realmente acontece, tá? Eles falam também que existe pouco espaço para os carros transitarem, o que é verdade, tá? Isso é verdade, só que a gente precisa comparar isso com uma cidade horizontal. Uma cidade apenas com casas ou prédios bem baixos, naturalmente tem mais espaço para árvores, ventilação e permeabilização do solo. Por outro lado, ela precisa de muito mais terra, distâncias muito maiores. A necessidade de transporte coletivo, como ônibus ou transporte particular, é muito maior. Vamos fazer um cálculo aqui muito simples. Digamos que em 1 km² a gente coloque 10 mil pessoas. Tá? Só usando um cálculo de padaria. Beleza? 10 mil pessoas naquele espaço de 1 km². Se a gente diminuir a densidade, ao invés de prédios de 100 andares, para casas, nesse 1 km mesmo, daqui a pouco a gente vai ter, ao invés de 10 mil pessoas, a gente vai ter só 100 pessoas. Então a gente vai precisar de 100 vezes mais área. Você pegue esse número foi bem só para dar um exemplo, que você precisa realmente muito mais área quando a cidade é horizontal. E essa área estava sendo usada para alguma outra coisa. Ou existia um mato ali, ou uma floresta, alguma coisa poderia ser usada para lavoura. Então, como a lavoura não pode estar ali, vai ter que ser um pouco mais distante, que as pessoas precisarão comer igual. Tá? Um outro ponto, tá? Em relação aos carros, que é uma crítica muito frequente em relação às cidades verticais. As pessoas, elas veem muito engarrafamento em cidades verticais, como por exemplo Balneário Camboriú ou São Paulo, que são cidades bem verticais, bem verticalizadas. Agora, o que acontece, especialmente nas cidades normais, tá? Como Porto Alegre ou Curitiba? Os engarrafamentos no centro normalmente são de pessoas que vão para o centro para trabalhar. Mas se as pessoas não precisassem ir para o centro, já morassem lá, ora, naturalmente não existiria um engarrafamento disso, você não precisaria usar o carro. Então, a gente pode supor que uma boa parte do engarrafamento na área central é porque a área central recebe gente de fora, dos bairros. Então, esse engarrafamento é gerado no bairro. O bairro não tem engarrafamento, mas ele exporta para o centro. Isso é o que acontece, tá? É o normal. O engarrafamento, então, que vemos na zona central das cidades, normalmente é porque os moradores dos bairros distantes precisam chegar no centro, que é lá onde tem os melhores salários, os melhores serviços e tudo mais. Pense bem, nunca são os moradores do centro que precisam sair em massa para trabalhar nos bairros. Isso é muito raro acontecer, pelo menos no Brasil. Eu quero lembrar, esse tipo de cidade horizontal, embora seja bonito, embora seja agradável, ela gera uma perda de produtividade muito grande. O que é produtividade? Produtividade é o tempo que você precisa para fazer determinado trabalho, determinada produção. Então, se você, por exemplo, é um padeiro, você precisa se deslocar, digamos, 1 hora do seu bairro até o centro da cidade, e aí você vai trabalhar lá, digamos, 8 horas por dia, e você vai precisar de mais 1 hora para voltar. Bom, você gastou 10 horas no total do seu dia para o trabalho, certo? Sendo que 2 horas foram especificamente para deslocamento, onde você não produziu nada. Você pode estar dormindo, pode estar fazendo outra coisa, poderia estar trabalhando, poderia estar estudando, poderia estar com a sua família, fazendo qualquer coisa. Mas não, você estava lá no trânsito, gastando gasolina, gastando seu carro. Às vezes com pedágio, às vezes com risco de acidente. Então, existe sim uma perda aí. É preciso contabilizar isso. Você não está vendo, mas você gasta muito tempo e dinheiro com deslocamento. Fora isso, também tem a questão de que uma cidade mais expandida, você precisa fazer uma rede de saneamento básico. E no Brasil isso é muito falho. A gente não tem uma rede de saneamento básico nos bairros. Outro ponto, existe uma falta de praças, escolas,
nos bairros mais distantes. Por quê? Porque lá, como tem menos gente vivendo, né, logicamente, as praças, mesmo que sejam feitas, elas são pouco utilizadas. Você vai ver nas cidades que as praças mais centrais, elas têm muito mais uso que as praças dos bairros. Por isso, tem simplesmente menos gente nos bairros. Isso é lógico, tá? A verdade, assim, que é um desafio estender a rede de serviços de uma cidade para os bairros distantes. Isso onera a cidade. Isso faz com que a cidade precise gastar mais dinheiro. E onde é que a cidade vai pegar esse dinheiro? Dos impostos que todo mundo paga. Então vamos lá. Cidades mais horizontais geram perda de tempo seu, perda de impostos que você paga para a cidade tem que gastar mais impostos para manter ela daquele jeito, e você ainda destrói o ambiente. Então todo mundo está perdendo. Não é legal, tá? Então eu te pergunto, devemos sonhar com cidades mais densas, mais concentradas, em que as pessoas podem fazer mais coisas a pé, sem precisar de tanto deslocamento? Te pergunto mesmo. Comenta aí, comenta aqui embaixo o que você acha disso. Se gostou, não deixe de dar seu joinha para o meu canal e seguir os outros vídeos, tá bom? Obrigado, então. A gente se fala outro dia. Feito.